Hoje irei apresentar-vos 10 coisas que os franciscanos deixaram à Igreja Católica. Sem mais demoras. Primeira, presépio. Certo Natal, São Francisco quis testemunhar como teria sido a natividade do Menino Jesus. E no ano de 1223, na vila de Grécio, Itália, o Santo de Assis preparou numa gruta um presépio vivo para a missa da vigília de Natal. A Santa Missa foi celebrada sob a manjedoura e São Francisco serviu como diácono. Pela primeira vez na história, a humanidade viu como teria sido o nascimento do menino de Belém, e assim foi criado o primeiro presépio. Segunda, escapulário roxo. O escapulário de São José deve a sua origem a uma humilde religiosa, terciária franciscana, superiora geral da sua congregação, auxiliada no seu trabalho por um religioso, o padre Pierre Baptiste de Reims, capuchinho, e foi solenemente aprovado por Leão XIII, que confiou a sua distribuição aos frades menores capuchinhos. Por ordem do Reverendo Padre-Geral, 12 de maio de 1893, todos os sacerdotes da Ordem dos Capuchinhos têm a autoridade habitual para o receber. Pode obter-se uma indulgência plenária no dia da recepção, bem como nas festas do Natal, da Sagrada Família, da Purificação de Nossa Senhora e de São José, 19 de março e 1 de maio, renovando o compromisso com a confraria. Terceira, oração da Via Sacra. A habitual oração citada durante a Via Sacra, nós vos adoramos e bendizemos ó Jesus que pela vossa Santa Cruz remiste o mundo, foi uma oração criada pelo próprio São Francisco. Quarta, Cântico das Criaturas. Em 1225, estando São Francisco a passar por uma grande enfermidade, retirou-se em São Damião e não desiste da oração e consola-se com o crucificado. E após a batalha espiritual obteve do Senhor a resposta: rejubilia então, porque a tua enfermidade é penhor do meu reino. Graças aos méritos da tua paciência, poderás estar certo e seguro dessa herança. E foram nestas circunstâncias que ele compôs alguns dos louvores das Escrituras. A penúltima estrofe, sob perdão e paz, foi composta em julho de 1226 no Palácio Episcopal de Assis, para pôr fim a uma desavença entre o bispo e o prefeito da cidade. A última estrofe, que acolhe a irmã morte, foi composta no começo de outubro de 1226 e seria cantada no seu mesmo leito de morte antes de partir para junto do Pai. Quinta, Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada é uma associação de fiéis católicos fundada por São Maximiliano Maria Kolbe, padre franciscano, a 16 de outubro de 1917, em Roma. A associação tem por fim o apostolado católico e mariano e o seu lema é conquistar o mundo inteiro para Cristo através da Imaculada. Sexta, Coroa Franciscana. Em 1422, um jovem que entrou para o noviciado num convento, antes de entrar tinha o hábito de fazer uma coroa de flores para Nossa Senhora, todos os dias. Vendo que não o conseguiria fazer na sua vida religiosa, decide abandonar a ordem. Antes de sair, vai-se despedir de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, vendo a simplicidade do seu devoto, diz-lhe o seguinte: não entristeças. Vou-te ensinar a entrelaçar uma coroa de flores que não murcham e que podes encontrar em todo o tempo do ano para me coroares com ela. E então ensinou ao jovem como rezar a coroa franciscana. Já temos um vídeo no canal a ensinar como rezar a coroa franciscana e a contar com mais detalhe a origem da coroa franciscana. Link na descrição. Sétima, o Santíssimo Nome de Jesus. Se hoje temos devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, devemos isso a um frade franciscano, São Bernardino de Sena, grande pregador e propagador desta devoção, chegando a ser acusado de heresia e idolatria por 2 vezes, por se fazer sempre acompanhado de uma tábua de madeira com o cristograma. Por fim, venceu. O Santíssimo Nome de Jesus ficou cada vez mais espalhado pelas igrejas, à porta das casas, como ainda se vê em Sena, inclusive também símbolo associado aos jesuítas, etc. Se hoje vemos algo com JHS, a São Bernardino devemos. Oitava, Quaresma de São Miguel. São Francisco achava que se passava muito tempo sem penitência, entre a Quaresma antes da Páscoa e o tempo penitencial de Advento. Então decidiu fazer uma Quaresma a meio do ano, por devoção aos anjos e em especial a São Miguel, durante os 40 dias que seguem a Assunção de Nossa Senhora até à festividade de São Miguel Arcanjo. Então, em 1224, ao avistar o Monte Alverne,
o santo disse: para a honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, príncipe dos anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma. E no final da quaresma, São Francisco recebeu a recompensa do Senhor pelo qual ficaria sempre associado os estigmas. Nona, Ordem Terceira. Durante as suas pregações, São Francisco apelava às multidões, falava-lhes sobre Deus e as suas maravilhas, o seu modo de viver o Evangelho, e isso atraiu vários homens e mulheres a abandonar o mundo para viver somente para Deus. Mas, dada a altura, isso deu um problema. Pessoas casadas também queriam deixar as suas famílias para viver como São Francisco. Então, diz o santo: não abandonem o mundo. Não podem e não devem. Além disso, eu cuidarei de vós. Eu procurarei e, com a graça de Deus, espero encontrar um meio de santificação mais ao vosso alcance. O método foi inspirado em 1221, quando ele instituiu uma terceira ordem, daí o nome da ordem, cujos membros podiam servir a Deus perfeitamente sem romper os laços do matrimónio ou renunciar a obrigações familiares. O primeiro nome da ordem foi os Irmãos da Penitência, e os primeiros terciários foram Luquésio e Bonadonna, um casal. Após esta obra do pobre de Assis, algumas ordens religiosas também adotaram a ideia e fizeram as suas ordens terceiras. 10ª, Ordem Franciscana. E claro, não podia faltar o maior legado que São Francisco deixou à Igreja, a Ordem Franciscana. Neste caso incluímos todas as ordens dentro da ordem, os vários santos que deu à Igreja, sendo geralmente reconhecida como a ordem com mais santos e beatos. As igrejas, conventos, mosteiros, capelas, as várias obras deixadas, as missões, o modo de viver o Evangelho como nunca antes visto e, acima de tudo, o amor ao crucificado. Muito devemos a esta bela ordem e ao seu fundador, o nosso seráfico Pai São Francisco. Espero que tenham aprendido algo novo e que tenham desfrutado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço em Cristo, paz e bem.